Querido, eterno e poderoso Deus, obrigado por mais este dia, obrigado por mais esta oportunidade. Senhor, eu não sou digno, mas a tua graça me basta. Diz assim a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derribar e para destruir, se a tal nação contra a qual falar se converter de sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar de uma gente e de um reino para o edificar e para plantar, se ele fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito lhe faria. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal contra vós e projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pois, agora a cada um do seu mau caminho e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Mas eles dizem: não há esperança, porque após as nossas imaginações andaremos e fará cada um segundo o propósito do seu malvado coração. Portanto, assim diz o Senhor: perguntai agora entre os gentios quem ouviu tal coisa. Coisa muito horrenda fez a Virgem de Israel. Porventura deixar-se-á a neve do Líbano por uma rocha do campo? Ou deixar-se-ão as águas estranhas, frias e correntes? Contudo, o meu povo se tem esquecido de mim, queimando incenso à vaidade, e fizeram-nos tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andassem por veredas afastadas, não aplainadas, para fazerem da sua terra um espanto e uma irrisão perpétua. Todo aquele que passar por ela se espantará e meneará a cabeça. Com vento oriental os espalharei diante da face do inimigo. Mostrar-lhes-ei as costas e não o rosto no dia da sua perdição. Então disseram: vinde e maquinemos projetos contra Jeremias, porquanto não perecerá a lei do sacerdote, nem o conselho do sábio, nem a palavra do profeta. Vinde e firamo-lo com a língua, e não escutemos nenhuma das suas palavras. Olha para mim, Senhor, e ouve a voz dos que contendem comigo. Porventura pagar-se-á mal por bem? Pois cavar uma cova para a minha alma. Lembra-te de que eu compareci na tua presença para falar por seu bem, para desviar deles a tua indignação. Portanto, entrega seus filhos à fome e entrega-os ao poder da espada, e sejam suas mulheres roubadas dos filhos, e fiquem viúvas, e seus maridos sejam feridos de morte, e seus jovens feridos à espada na peleja. Ouça-se o clamor das suas casas, quando trouxeres esquadrões sobre eles de repente, porquanto cavaram uma cova para prender-me e armaram laços aos meus pés. Mas tu, ó Senhor, sabes todo o seu conselho contra mim para matar-me. Não perdoes a sua maldade, nem apagues o seu pecado de diante da tua face, mas tropecem diante de ti, trata-os assim no tempo da tua ira. Jeremias capítulo 18, versículos 1 a 23. Pois então, nós vemos aqui claramente o vaso do oleiro e o oleiro que trabalha
com um vaso de barro, mas o barro que ele busca lá no meio, lá no local onde ele apanha o barro. Ao contrário do nosso Deus, que não somente trabalha o vaso do oleiro, mas que ele próprio cria o barro com o qual ele trabalha. Vejam bem, há uma diferença entre um e outro, porque aquele que busca o barro para trabalhar, ele vai fazer uma obra de uma matéria-prima pré-adquirida. Já o nosso Deus, ele trabalha um barro que ele próprio compõe, ele próprio fabrica, ele próprio produz a primeira matéria. E ele não somente trabalha o vaso, mas ele também depois ele dá vida ao vaso, ele dá razão à vida daquele vaso. Mas isso a gente percebe que nós mesmos buscamos sempre fugir do oleiro, como se ele não tivesse razão alguma, como se ele não tivesse motivo algum para estar conosco, para trabalhar os nossos corações, para trabalhar as nossas vidas. E ignoramos que ele foi quem nos deu a vida, que ele foi quem capacitou a nossa vida da forma que hoje nós a vivemos. Quer dizer, nada do que foi feito teria sido feito se não houvera sido feito por ele, ou dele, e para ele, ou seja, para, ainda que não o queiramos, glorificar, nós seremos glorificados nele. Ou seja, ainda que nós não o queiramos glorificar, ele será glorificado na nossa vida. Ele fará com que a sua glória seja perpétua, seja visível, seja clara, ainda que nós estejamos fugindo. E nós observamos que nossos meios são os mesmos de sempre. Não existe notícia, não existe novidade. O que existe é apenas a repetição daquilo que já aconteceu. Já naqueles tempos, quando Jeremias buscava orientar ao povo, o povo cavava armadilhas para Jeremias, tentava fazer com que Jeremias caísse no buraco, naquelas armadilhas que eles cavavam, de forma que ele não somente ninguém ouvisse o que ele dizia, mas que quando alguém ouvisse o que ele dizia, encontrasse dúvida naquilo que ele dizia. Por quê? Porque, afinal de contas, era uma das maneiras de se produzir a destruição da pessoa, a destruição, como a gente chama, do nome da pessoa, da credibilidade da pessoa. Ou seja, a mesma coisa que hoje é feito aqui no Brasil mesmo por esses partidos de esquerda, já é uma coisa que ela já acontecia já naquela época de Jeremias, quando aquele povo falava mal de Jeremias, com o objetivo de que quando um outro ouvisse Jeremias falando, já pensaria mal dele, porque alguém falou mal dele. Não importa se falou mal erroneamente, importa que tenha falado mal. Aquilo pega. É a famosa destruição da pessoa já pelo seu caráter, já pela sua idoneidade, já pela sua índole, ou seja, nada do que essa pessoa tentar apresentar terá valor, porque ela já foi destruída na sua origem pelos canalhas de plantão, ou seja, pelas pessoas que estão em volta. O objetivo deles é fazer com que aquela palavra que o profeta traz não tenha valor nenhum, uma vez que o profeta, como eles estão dizendo, é mentiroso. Se existe mentira naquela pessoa, ninguém deverá ouvi-la. E além disso, é claro, por mais que você acredite naquilo que ele está falando, você procura não dar atenção, porque se você não der atenção, quem dará? Uma vez que um não dá atenção, outro também não dará, e assim por diante haverá uma espécie de um cerco, de forma que o profeta acabaria falando sozinho. Bom, é bem verdade que Deus
não precisa da tua atenção. Ele tem a tua atenção quando ele quer. Se ele quiser, de fato, se ele fizer questão de fato, ele vai fazer o teu joelho tremer e tuas pernas tremerem, e teu joelho se dobrar e tua língua confessar conforme está escrito na própria palavra. Mas é claro que, veja bem, isso nem sempre é dessa forma que Deus quer. Ele manda o profeta e muitas vezes o profeta não é bem aquela cara que você espera que ele tenha. Então o que acontece? Você ouve a pessoa falar, mas como você não leva muito a sério aquela pessoa, então você acaba ignorando a profecia. Ou seja, você acaba não dando voz àquele que está trazendo a verdadeira palavra do Senhor. Bem, é claro que você olhou para Deus, ouviu a sua voz, mas não deu atenção à sua voz. E se você não der atenção à voz de Deus, o que vai acontecer? A tua casa vai cair. Porque você não está construindo a casa na rocha, você está construindo a casa na areia. E, consequentemente, tudo vai abaixo. Porque é fundamental, e é de fundamental importância, que você ouça a voz de Deus para poder dar prosseguimento aos teus passos. Ele sabe qual será o melhor caminho para você tomar nessa encruzilhada que desponta à tua frente. Você tem agora que decidir à direita, à esquerda ou em frente, o que fazer. Então, o melhor ponto é a oração. Orar, agradecer a Deus por aquilo que Ele já te disse e, ao mesmo tempo, pedir a Ele que te oriente sobre o caminho a seguir. E a partir dali, você verá que você estará dentro da vontade do oleiro. Que esse barro que o oleiro está usando é um barro limpo, um barro sem pedra e, consequentemente, poderá servir para um vaso de muita honra, um vaso que será valorizado. Veja, tudo depende de você. Entregue-se a Deus, deixa Ele te trabalhar. Observe que Ele não está fazendo o corpo mole com o vaso, Ele está trabalhando esse vaso há muito tempo. É o tempo da tua vida. Esse tempo todo, Ele vem trabalhando o teu vaso, a fim de que você sirva como vaso de honra e não vaso de desonra. Portanto, preste atenção ao que o Senhor diz. Medite nessa palavra. Medite nessa palavra, porque é como Ele diz, não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel. É claro que Ele pode. Ele é o dono do barro. Que Deus te abençoe, proteja, guarde, liberte e restaure, em nome de Jesus. Não somos dignos, mas a Tua graça nos basta. Nós te pedimos, Senhor, que nos abençoe, que nos proteja, que nos guarde, que nos liberte, que nos restaure, no nome santo de Jesus. Que desça sobre nós o manto de sangue carmesim, bem como a armadura completa descrita em Efésios 6, 10 a 18, dando-nos a condição desta forma de podermos prosseguir sempre em frente, clamando, louvando, honrando e glorificando ao doce, santo e sagrado nome, em nome de Jesus. Pedimos, Senhor, que bem protegidos nós possamos estar na brecha, a fim de podermos interceder por nossos irmãos, pelos de perto e pelos de longe, clamando pela saúde física, moral, emocional, financeira, espiritual, de cada um daqueles que nos cercam. Em nome de Jesus. Grande e maravilhoso Deus, este foi mais um programa 880 do Ministério Testemunha de Jesus Cristo, da Igreja Evangélica Santo dos Santos, pelo qual nós agradecemos no nome santo de Jesus. Amém e amém. Aleluia!